Muito bom dia, pessoal. Como estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Douglas Dallanora, eu sou engenheiro agrônomo e atualmente sou professor do Instituto Federal Farroupilha Campus Alegrete. É muita satisfação para mim poder estar trabalhando aqui com vocês e durante o curso de vocês de produtor agrícola familiar nas culturas de milho e sorgo, eu vou poder trabalhar com vocês a disciplina de manejo e fertilidade do solo. A gente vai trabalhar durante as próximas 6 semanas, então, com uma carga horária de 5 horas por semana. Toda quarta-feira eu vou estar disponibilizando material. E a gente vai ter a oportunidade de dar uma trabalhada nesse conteúdo que é extremamente relevante para a produção de qualquer cultura. E, no caso do milho e do sorgo, também é de grande relevância. Só para deixar vocês avisados, então, toda semana eu vou estar colocando esse material. Então, semanalmente eu vou colocar a apresentação de slide em formato PDF no sistema, vou colocar um texto sobre a apresentação e vou colocar uma videoaula da apresentação e também 5 questões avaliativas que isso foi nos passado para serem feitos todas as semanas. Então, basicamente, toda semana vai ter esse mesmo material. Eu estou colocando a apresentação, a videoaula e o material em PDF para facilitar que vocês possam utilizar deles da melhor maneira possível. Então, digamos assim que os 3 materiais, eles são similares, porém, são formas diferentes de trabalhar. Quem prefere visualizar as imagens da apresentação pode baixar ela, quem prefere o vídeo pode ouvir o vídeo, assistir o vídeo, digamos assim, e quem prefere leitura vai ter o material em PDF, para ficar disponível e facilitar a vida de todos os públicos, digamos assim. Então, pessoal, ficamos combinados dessa maneira e toda semana, como foi nos passado, a gente vai ter uma pequena avaliação de 5 questões. São questões bem simples sobre o conteúdo, que é para a gente fazer um acompanhamento de como vocês estão evoluindo, digamos assim, tá bem? Eu vou diminuir um pouco a minha tela, mas vou deixar ela no cantinho aqui. E vou colocar aqui para nós uma apresentação de slides que eu preparei. Já está abrindo? Para a gente conseguir entender um pouquinho, especialmente agora no início, de como que vai funcionar a nossa disciplina. Vou colocar aqui uma imagem maior. Então, nossa disciplina é manejo e fertilidade do solo. Aqui em cima eu coloquei o meu nome e vou puxar aqui para o lado. O horário das quartas-feiras de manhã eu vou sempre colocar o material. Carga horária, 30 horas. E alguns objetivos da disciplina. Dentre esses objetivos, a gente tem aqui o reconhecimento e a classificação dos solos, o manejo e preparo do solo para semeadura, plantas de cobertura, fertilizantes e corretivos e o manejo da adubação. Na sequência, eu coloquei aqui a ementa, não vou ler toda ela aqui, porque vocês podem acessar depois nas aulas, mas a metodologia, como eu falei, é essa. Aulas teóricas, slide, texto, vídeo, vou colocar um material, não digamos que não é um polígrafo, mas são textos semanais, certo? E a gente vai ter também um fórum de ajuda mútua no sistema, onde vocês podem colocar perguntas, vocês podem discutir entre vocês, e assim a gente vai construindo o nosso conhecimento. Aqui eu coloquei toda a metodologia da nossa disciplina, tem todos os conteúdos que a gente vai trabalhar, certo? Não vou ler todos eles também, porque a gente vai fazer isso semanalmente, mas o primeiro conteúdo que a gente tem em cima ali, a unidade 1, é reconhecimento e classificação dos principais solos agrícolas. Por que eu quis começar com esse conteúdo? Porque basicamente ele nos ajuda a compreender como a gente faz para selecionar um solo para uma cultura ou outra cultura e quando a gente não deve selecionar aquele solo porque ele vai te causar mais problemas do que qualquer outra coisa para atuar para a sua produção, tá bem? Carga horária semanal, coloquei aqui o cronograma, da carga horária. As avaliações que a gente vai fazer semanalmente, da aula 3 até a aula 8, porque, como a gente sabe, a aula 1 e a aula 2 vocês fizeram uma ambientação aqui para trabalhar no nosso sistema. E os critérios da avaliação, a gente tem que obter uma nota 7,
Essa nota 7, como eu falei para vocês, é baseada nesse questionário e no acompanhamento da aula, no trabalho, na evolução que vocês terão. E uma frequência mínima de 75% de participação, tá bem? Mas agora, para a gente começar a discussão em si, vou puxar minha telinha aqui para o lado esquerdo. Para a gente iniciar a discussão em si, eu comecei com essa imagem aqui porque ela, como a gente está falando de solos, a gente tem que entender por que tem que estudar solo para trabalhar com planta. Primeiro, que a gente sabe que só as plantas chegaram no solo porque elas começaram a conseguir extrair nutriente. Como elas começaram a extrair nutriente e cresceram, a vida na Terra começou. Isso falando há milhares e milhões de anos, na verdade. Há alguns milhares de anos, o homem, as pessoas, começaram a caçar e coletar, mas depois eles começaram a disputar as terras melhores e começaram a fazer aquilo que a gente chama de agricultura, derrubando mato, queimando, cultivando. Na sequência, o que aconteceu? Teve a Revolução Industrial, isso há pouco mais de 100 e poucos anos, mais ou menos, de proximidade. Então, com a Revolução Industrial a gente conseguiu produzir muito mais. A gente começou a fertilizar as áreas e aumentar a produção. Mas só que a gente teve um problema. Como o manejo era convencional, a gente começou a degradar as nossas áreas da terra. E a gente começou a perder produção novamente. E para a gente reverter esse problema da perda de produção, entrou aqui um sistema que eu vou discutir com vocês desde a... Opa, vou voltar aqui um pouquinho. Que eu vou discutir com vocês desde a primeira aula de hoje até a nossa última que a gente vai ter, que é o sistema plantio direto. Por que eu vou discutir isso com vocês? Porque esse sistema, além de melhorar a qualidade do nosso solo, de preservar o ambiente, ainda a gente vai ter aumentos de produção e redução de custo de lavoura. Frequentemente a gente vê em reportagens, como por exemplo o Globo Rural, em revistas, em basicamente todos os canais que falam de agricultura, sempre está colocando o sistema plantio direto como a principal alternativa que a gente tem para melhorar a qualidade do ambiente e aumentar a produção das nossas plantas. Mas enfim, primeira imagem que aparece aqui, primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito é solo. A gente tem um conceito universal que diz que o solo é um sistema trifásico, complexo e vivo. Trifásico por quê? Porque o solo é sólido, tem um material sólido que a gente pode apalpar, líquido porque tem água e gasoso porque tem ar. Por isso que ele é trifásico. Complexo porque tem muitas trocas nesse ambiente e vivo porque tem interação com micro-organismos. Se vocês olharem esses bichinhos aqui são minhocas, essas coisinhas brancas que a gente tem nesse torrão aqui é hifas de fungo. Então, como eu falei trifásico, é porque nesse ambiente tem que ter água e tem que ter ar. Se tem que ter água e tem que ter ar, é lógico que não pode faltar água e é lógico que o ambiente não pode ser alagado, porque a planta precisa de ar, de oxigênio, inclusive nas suas raízes. E a gente tem que ter muito micro-organismo, quanto mais micro-organismo, melhor. Isso para todas as plantas do mundo. Se a gente pensar assim, uma horta que a gente tem no fundo de casa, como que essa horta funciona bem? É quando ela tem bastante palha, bastante resíduo, que a gente coloca restos de comida, aí cria-se aquela terra bem escura, cheia de organismos vivos ali, cheia de fungo, cheia de minhoca, e todos aqueles bichinhos ali estão desenvolvendo uma qualidade de solo que vai aumentar a produção da horta. Isso para uma horta. Como é que é para uma lavoura de milho? Ou uma lavoura de sorgo? A mesma coisa. Então a gente precisa também desenvolver essa estrutura. Como é que funciona um solo primeiro? Se a gente pensar em parar na frente de um barranco que desmoronou na beira da estrada, a gente vai olhar um perfil. E esse perfil vai ter camadas. A camada de cima, que a gente chama de camada A, uma camada do meio, que a gente chama B, depois uma C e uma R, que seria as rochas. Aonde que a planta vai crescer? Camada A e camada B. É essas aqui que a gente tem que cuidar muito. Aí a gente vem para essa imagem. Se tem várias camadas, então a gente pode ter dois tipos de solos diferentes. Por exemplo, solo pode ser pouco desenvolvido ou muito desenvolvido. Agora a primeira questão que eu faço é a seguinte: qual desses aqui será que é melhor para a produção? O pouco desenvolvido ou esse muito desenvolvido? Logicamente que esse muito desenvolvido vai ser bem melhor. Por que isso?
Esse pouco desenvolvido até vai ter uma camada de terra aqui que às vezes tem uma boa fertilidade. Mas qual que é o problema dele? Quando as raízes começarem a crescer, elas vão bater nessa pedra. E qual que é o grande problema das raízes chegarem nessa pedra? Se for um ano chuvoso, não tem problema nenhum. Mas se for um ano seco, as raízes não vão ter de onde tirar água. E aí a perda de produção é muito grande. A gente está falando, isso vale para todas as plantas que a gente for cultivar, mas a gente está falando especialmente de milho e sorgo. Qual planta que vai desenvolver melhor nesse ambiente? Com certeza é o sorgo. Por quê? Porque ele é uma cultura mais resistente, mais tolerante a essa falta de água, no caso. Se a gente está pensando no milho, aquele milho híbrido que a gente paga muito caro por uma bolsa de semente de 60 mil sementes, que é aquele saquinho em torno de 20 quilos que a gente compra, a gente pode pagar até R$800 por uma bolsa daquela. Se a gente pegar aquele milho extremamente produtivo e colocar nesse ambiente aqui pouco desenvolvido e faltar chuva, a gente vai ter uma queda drástica na produção. Agora, nesse ambiente aqui, se não chover muito e a planta conseguir desenvolver raiz, ela vai conseguir crescer e produzir mesmo num ano que a chuva não seja muito boa, tá bem? Então a primeira coisa que a gente tem, se na nossa mesma área, na mesma propriedade, a gente tem um solo parecido com com o barranco bem grande aqui, e outro parecido com esse ambiente que tem um pouco de pedra, a gente vai escolher para colocar milho nesse ambiente mais desenvolvido e talvez colocar sorgo nesse ambiente menos desenvolvido. Tá bem? Então, basicamente, o que acontece é isso. Da onde vem o solo? Ele é um produto da formação das rochas. A gente pode ter um ambiente que nem esse primeiro aqui, um pouco de terra e as pedras. A gente pode ter esse ambiente branco aqui. O que é ambiente branco? O que é um solo branco? É porque ele é muito arenoso. Agora vem um conceito interessante. O solo tem 3 partículas: areia, silt, argila. A gente quer esse terceiro solo aqui, argiloso. Normalmente o solo mais argiloso é mais avermelhado e a gente não quer solo arenoso. Por que a gente não quer solo arenoso? Porque onde tem muita areia tem pouco nutriente. Onde tem muita areia tem pouca retenção de água. E aí o que vai acontecer? A planta não desenvolve direito. E outra coisa ainda, se eu não manejar bem esse meu ambiente, desse solo arenoso, qualquer chuva mais forte que der nesse ambiente vai carregar solo e vai acontecer a famosa erosão. O que é erosão? Erosão é perda de solo. E qual que é o solo que a gente vai perder na erosão? É o da camada bem superficial. E é o melhor de todos. O solo da camada superficial é o mais rico, é onde a gente bota adubo, é onde a gente bota calcário. Se a gente perder ele, a gente perde, digamos assim, dinheiro. Porque a planta vai produzir pouco e vai dar pouco grão. Ou pouca palha, digamos assim, tá bem? Então, na sequência, a gente entra para um primeiro contexto que é o seguinte. Essa primeira aula para a gente entender assim, ó, como é que eu chego na minha propriedade, ou vou avaliar a propriedade de uma pessoa, ou vou escolher uma lavoura dentro da minha propriedade que seja ideal para a plantação de cada cultura. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma avaliação da morfologia do solo. O que é uma avaliação da morfologia do solo que eu coloquei aqui em cima? É especialmente uma avaliação visual e tátil. Visual é aquilo que eu estou vendo e tátil é aquilo que eu posso tocar. É claro que para ficar bom mesmo, a gente tem que tirar uma amostra e mandar para um laboratório. Eu vou tratar disso nas aulas da sequência. Mas eu também posso fazer essa avaliação olhando e tocando no solo. A primeira coisa que eu tenho que olhar seriam as transições das camadas. Olha só, vamos olhar esse solo vermelhão que a gente tem aqui. Desde a superfície até a profundidade é igual. Isso é ótimo, porque não vai ter ambiente onde que vai saturar de água, não vai ter ambiente que vai ter muita erosão. Isso é o que a gente mais quer. É uma camada de solo, é um perfil de solo que seja parecido da superfície até a profundidade. Qual que é o problema desse solo aqui? Ele tem uma camada em cima branca. Branca quer dizer que é mais arenoso. E uma camada mais embaixo que é vermelha, quer dizer que é mais argiloso. A planta não vai crescer bem na camada arenosa. E qual que é o outro problema? Se chover demais, a água vai infiltrar e vai parar na camada argilosa. E o que vai acontecer com a água? Ela vai começar a percorrer o horizonte e vai carregar solo. Então a gente não quer isso. Olha essa questão aqui.
Claramente dá para ver uma camada em cima e uma camada de pedra embaixo. Isso é aquela questão que eu falei lá no início da aula. A gente não quer esse tipo de coisa. Por que a gente não quer esse tipo de coisa? Porque quando a gente plantar aqui, a gente tem que torcer que chova bem. Porque se chover mal, a planta não desenvolve raiz e não produz. Então, agora se a gente tem esse perfil de solo, qual que é a vantagem dele? Se colocar adubo aqui na superfície, esse adubo tende a ficar nesse ambiente. A água não tende a carregar esse adubo. E nesse ambiente a gente pode escolher a melhor semente de planta que a gente tem. Aquele híbrido que vai produzir muito milho. Agora, se eu não tenho essa condição e só tenho essa aqui, o que eu tenho? E quero plantar milho, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma cultivar de milho que não produza tanto. Aquela cultivar de milho que é mais barata, que a semente não é tão cara, certo? Porque ela vai ser mais resistente. Isso é uma coisa que que a gente tem que saber em relação à cultura do milho. Quanto mais cara e produtiva for a semente, mais sensível é a planta. Agora, quanto menos produtiva e mais barata normalmente é a semente, menos produtiva é a planta, porém mais resistente ela é. Então eu tenho que escolher para esse ambiente aqui uma cultivar de milho que seja menos produtiva e que tenha uma semente mais barata, certo? Ou se não, o que eu vou fazer nesse ambiente? Eu vou pensar em colocar uma cultura de sorgo, porque ela tende a ser mais resistente e tolera um ambiente que nem esse. Vamos seguir. Isso aqui é importante. Eu peço assim, ó, que para a gente que está trabalhando então com solo para produção de planta, vamos aprender o que dizem essas cores aqui e não vamos esquecer mais. Porque isso aqui é importantíssimo para a gente entender se o solo é bom ou ruim. Primeiro, aquilo que todo mundo sabe. Se eu chegar na minha horta e a cor estiver preta, é que o solo é bom. Por quê? Porque tem muita matéria orgânica, só que a cor tem que ser escura na superfície, certo? Tem que ser na superfície. Agora, se a cor do nosso solo é vermelha, também é muito bom. Por quê? Porque se é vermelho, quer dizer que tem muita argila e a gente quer muita argila. E outra coisa que é bem importante, o solo argiloso é vermelho quando ele é um ambiente que drena bem a água e que tem bastante oxigênio, certo? Quanto mais drenar a água, digamos assim, não, é um ambiente que não alaga, que a água infiltra, quer dizer que também fica muito oxigênio e o solo fica avermelhado. Isso é o que a gente quer. Eu vou falar uma coisa aqui que é importante para qualquer planta. Qual que é o melhor solo que a gente pode ter? É aquele que é profundo e bem drenado, certo? Se você quiser plantar alface, milho, soja, algodão, quiser plantar maçã, banana, nogueira, seja o que for, a gente sempre vai procurar o solo profundo e bem drenado, certo? Cores claras, que nesse aqui, quer dizer que tem muita areia, e a gente não quer muita areia, porque a areia é pouco nutritiva e também a areia pode ser suscetível à erosão se chover demais. Agora, duas cores que a gente não quer nunca. Cor acinzentada. O que quer dizer uma cor acinzentada? Quer dizer que a água fica parada. A água fica sempre parada naquele ambiente e o ferro que tem na argila fica acinzentado. Esse ambiente aqui ele vai ser ruim nutricionalmente, vai ser ruim para a nutrição da planta, ela não vai desenvolver, não vai ter muito nutriente para ela, e fisicamente é péssimo. Por que fisicamente é péssimo? Porque tem muita água parada, e o milho e o sorgo não gostam de água parada, e vai faltar oxigênio. E o milho e o sorgo precisam de muito oxigênio, precisam de ar. Outra cor que a gente não quer é quando tem esse horizonte, essa camada com manchinha vermelha. O que quer dizer manchinha vermelha? É que o lençol freático sobe, alaga o solo e depois ele desce e seca. Isso é bem ruim também, porque às vezes está alagado e às vezes está muito seco. E para quem, por exemplo, mora lá em Mato Grosso, mora em Pernambuco, mora na Bahia, a gente tem cores amareladas no solo. A cor amarelada, ela é muito boa da mesma forma que a cor vermelha. Quer dizer que é um ambiente até um tanto argiloso e bem drenado, certo? Então o que a gente quer? Cores vermelhas ou cores amarelas. Quer dizer que é um solo profundo, argiloso, bem drenado. E o que a gente quer também? Cor escura na superfície. O que a gente não quer? Cor acinzentada e não quer manchas vermelhas em profundidade, tá bem? Vamos seguir aqui olhando, olha só, exatamente aquilo que a gente não quer.
um solo branco na superfície e acinzentado, dá para dizer acinzentado aqui nesse horizonte E, em profundidade. Não queremos isso. Por quê? Além de ser arenoso, é um ambiente baixo onde que fica muito saturado com água. Se fica saturado com água, como eu falei, é ruim para o sorgo, é ruim para o milho, é ruim para a soja, é ruim para a bananeira, é ruim para qualquer planta. Esse ambiente aqui, ele é arenoso, o que é ruim. Mas qual que é o lado bom dele? Ele é bem drenado. Porque como ele não tem cor acinzentada nem escura em profundidade, quer dizer que a água infiltra bem. Beleza, tá ótimo. Só que qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Se eu fizer um sistema convencional, se eu lavrar a terra e plantar em cima e vier uma chuva forte, vai carregar toda essa camada da superfície com o adubo e com a semente que eu coloquei. Então eu tenho que fazer plantio direto nesse ambiente. Eu vou tratar melhor do plantio direto nas próximas aulas. Ou se não, eu coloco um sorgo aqui, porque o sorgo ele consegue reduzir o risco de erosão e ele consegue desenvolver um pouco melhor que o milho num ambiente não muito bom como esse. Então, quando a gente fala de cor, a gente cai nisso aqui. Por exemplo, solo vermelho. O que tem no solo vermelho de bom? Ele é argiloso, ele tem uma boa drenagem, ele vai ter pouco nutriente. Mas qual que é o outro lado disso? Se eu adubar, ele fica bom. Ele vai ser bem agregado, isso é bom também. Ele vai ter bastante torrão e, portanto, ele vai ter um alto potencial produtivo. Eu sei que a maior curiosidade é saber, então, qual que são os perfis de solo ideal, as cores ideais. Tudo isso está bem descrito naquele texto que eu coloquei no sistema. Quem quiser mais informações, baixa aquele texto e vai conseguir ler bastante coisa interessante sobre isso. Agora, outra coisa importante, a textura do solo. Para mim saber exatamente quanto de argila tem num solo, eu tenho que pegar a amostra e mandar para um laboratório de análise de solos que eles vão me dizer. Mas eu posso avaliar no campo. Eu posso chegar no meio do campo, pegar uma amostra de solo, botar um pouco d'água e esfregar entre os dedos. Se a sensação que me der entre os dedos for que o solo é áspero, quer dizer que ele é muito arenoso. Imagine vocês esfregando nos dedos um monte de areia, a mesma areia que o pedreiro usa para construir uma casa, a gente vai sentir que aquilo é áspero. Então é um solo arenoso. Se a gente tiver uma sensação entre os dedos que é meio sedoso, é plástico, especialmente pegajoso, se eu pegar uma amostra de solo e fizer esse movimento que eu estou fazendo aqui para vocês, apertar e subir entre os dedos e ficar meio pegajoso entre os dedos, quer dizer que o ambiente tem um solo mais argiloso, o que é bom, certo? Outra coisa que eu quero que o meu solo tenha uma boa estrutura, ou seja bem agregado. O que é agregado do solo? O agregado do solo é o torrão. Eu quero que o meu solo tenha bastante torrão. Por que esse torrão é bom? Porque dentro do torrão tem nutriente, água e matéria orgânica. E entre um torrão e outro, imagine que essas bolinhas aqui sejam torrões. No meio dos torrões, a água que tiver em excesso vai infiltrar e vai embora. E não vai atrapalhar, não vai sobrar água demais para atrapalhar o crescimento do meu milho ou do meu sorgo. Mas só que ao mesmo tempo, quando fizer uma seca, o que vai acontecer? Dentro desses torrões vai ter água aqui dentro dele, essas bolinhas azuis aqui é como se fosse água, onde a raiz vai crescer e vai conseguir absorver essa água. Como é que eu faço para ter uma boa estrutura de solo? Eu tenho que fazer um bom plantio direto e evitar lavrar ou passar grade no meu solo. Então, plantio direto é quase que uma chave para melhorar todos os sistemas agrícolas. Na sequência, a gente não deseja também ter esse ambiente aqui, que nem esse solo preto com umas superfícies lustrosas, brilhosas. Quer dizer que tem uma argila muito jovem que acaba retendo muita água. Não quero isso. Não quero aquelas manchinhas vermelhas também, porque quer dizer que o lençol freático sobe e desce e atrapalha o desenvolvimento das plantas, das raízes aqui nesse ambiente. O que eu quero? Um solo que seja fisicamente ideal. O que é aquele solo fisicamente ideal? Que tenha bastante resíduo orgânico na superfície, que tenha micro-organismos e organismos que nem minhocas desenvolvendo no meio dele. O que eu não quero? Um solo que fique compactado. O que é compactar o solo? Imagine que eu tenho muito animal, vacas, por exemplo, caminhando sobre o solo. Eu passo com muita máquina em cima do solo, o que vai acontecer? Vai começar a criar uma camada extremamente rígida aqui embaixo. Qual que é o problema dessa camada rígida? Quando a água cair aqui, ela não infiltra. A raiz da planta não cresce.
Qual que vai ser o problema no final? A minha planta não vai produzir muito. Essa imagem aqui, olhem para vocês verem, não é uma planta de milho, é uma planta de soja. Todas as raízes estão indo para os lados. Se as raízes estão indo para os lados, o que está acontecendo? Não está indo para baixo. Se não está indo para baixo, não vai absorver a água que a gente vai ter em profundidade. O que eu quero no meu ambiente, então? Eu quero toda essa palha. Eu quero um plantio direto com bastante palha e que forme um torrão grande e escuro que nem esse. Cheio de matéria orgânica, cheio de nutriente e cheio de água. Isso aqui é ótimo. E como é que eu faço para ter todo um ambiente desse? Plantio direto bem feito, para aumentar o título do slide aqui, ó, matéria orgânica do solo. Quanto mais matéria orgânica e mais argila tiver no meu solo, melhor, certo? E para isso eu tenho que ter plantio direto com bastante palha o ano inteiro. O que é esse plantio direto com bastante palha o ano inteiro? Quer dizer que eu boto uma planta de cobertura no inverno, por exemplo. Hoje no Rio Grande do Sul a gente está com temperaturas aqui abaixo de 10 graus. A gente coloca plantas de cobertura no inverno, desseca elas na primavera para semear as culturas de verão, como no caso do milho. A gente não passa arado, não passa grade. Aí a gente mantém essa palha e consegue aumentar o teor de matéria orgânica. Olha só para provar para vocês o que eu estou falando. Esse copinho d'água saiu de um plantio direto. Esse copo d'água saiu de um plantio convencional com arado e grade. Por que a diferença tem diferença de cor aqui? Porque essa cor aqui é solo que está sendo perdido quando chove no plantio convencional. O que eu estou perdendo? Por que é vermelho? Porque eu estou perdendo argila. Aonde que os meus nutrientes do adubo e do calcário vão ficar? Nessa argila que está indo embora. Então, o plantio convencional, ele me faz ter muita perda de nutriente. E isso sempre vai ser ruim. Por isso, o que eu quero? Eu quero um plantio direto bem feito, para ter um agregado grande que nem esse, com palha em cima, com matéria orgânica e com bastante água. É isso que eu busco. Tanto para o milho, quanto para o sorgo. Para o milho mais ainda, porque ele é uma cultura mais sensível. Tá bom, gente? Para finalizar aqui, para começar a finalizar, o que a gente tem? Qual solo será mais adequado ao manejo? O mais profundo, certo? Sempre. Se eu tiver um solo raso e plantar, fazer um sistema plantio convencional, eu vou sempre perder terra. Outra coisa que eu não quero, solo muito arenoso. Aqui no Rio Grande do Sul, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, a gente tem áreas muito arenosas, que o pessoal costuma chamar de deserto. Não é um deserto, é uma área em arenização. E a gente tem esse problema aqui, que é um ambiente muito arenoso, que tem muita degradação e pouca produção. E se a gente está degradando o solo, está deixando a chuva levar solo e água embora, está perdendo nutriente e está perdendo produção de grãos. Pessoal, então, muito obrigado por hoje. Todo o material que eu falei para vocês está no sistema, vocês podem acessar, vai ter as questões, vai ter as respostas e vocês podem fazer pergunta pelos fóruns do sistema. Estou à disposição de vocês e até semana que vem. Abraço a todos.